Fala galera, aqui quem tá falando é Theo Santos, brasileiro cearense, que em junho de 2014 tomou a ousada decisão de imigrar para o Canadá. Estamos gravando uma série de vídeos para contar como foi tudo isso em comemoração aos 5 anos que fizemos no dia 26 de outubro de 2024, aqui na cidade do Quebec. Nesse episódio, nós iremos falar como foi que a gente tomou essa decisão, como foi que a gente se preparou, qual era a nossa situação na época, né, situação financeira, qual era o contexto da época e o que motivava a gente todos os dias. Lembrando que o nosso canal, o objetivo dele é compartilhar histórias inspiradoras de pessoas reais como você e eu. Toda semana nós estaremos trazendo um novo episódio para você, um episódio que compõe aí esse grande quebra-cabeça de todo esse período. E então, pessoal, não deixa de compartilhar aí com seu amigo, já deixa aí o seu like para você não perder nenhuma novidade, ativa aí o sininho e também segue a gente no Instagram, né? O link do nosso perfil PodTel está aqui na descrição. Roda a vinheta. Uma coisa que ninguém te conta é que mudar de país requer muita dedicação. É muita preocupação, é cabelo branco, é estresse. Você está resetando a sua vida literalmente em uma outra língua, então tem muito desafio. E também tem um choro, pessoal, e muitas vezes o choro é aquele choro que o filho chora e a mãe não vê, né? Então, assim, para você tomar uma decisão dessa, dá aquele frio na barriga. Dá aquele frio na barriga, eu sei muito bem do que é isso. E sei muito bem que você vem adiando essa decisão aí e o ano está quase acabando, faltam só 2 meses e você vem adiando. Mas eu quero te dizer o seguinte, que a decisão que a gente precisa tomar, que nos dá o frio na barriga, é aquela que muda completamente a nossa vida. E com a gente, pessoal, não foi diferente, né? Não foi diferente. Então, no final desse episódio, eu espero que você se inspire aí também a tomar a decisão que te dá o frio na barriga e que vai mudar completamente a sua vida. Eu tive essa sensação 2 vezes. A primeira vez foi para mudar para Curitiba e a segunda vez foi para mudar para cá. Eu confesso que o Teógenes de hoje, se ele pudesse voltar lá para o Teógenes do passado, ele diria, cara, vai porque vai valer a pena. E é tudo isso que a gente quer compartilhar nesse episódio com vocês. Mas antes de contar como foi a nossa preparação ou decisão, é interessante contar um pouco do contexto, né? Então a gente retorna lá para o ano de 2014. Foi o ano que nasceu, que a sementinha Canadá foi plantada, né? Nesse período, um pouquinho antes de 2014, eu tive várias iniciativas de empreendedorismo, né? Tinha uma agência digital que não deu certo, que aí em junho de 2014 eu resolvi voltar para o mercado tradicional, trabalhar para uma empresa. E lá nessa empresa eu conheci um colega de trabalho que era novo também, assim como toda a equipe que estava sendo montada lá na área de desenvolvimento. Era uma empresa também, uma agência de publicidade digital em Fortaleza. E um colega de trabalho, ele, durante lá as sessões de almoço, lá no período de almoço, ele falava sobre o Canadá, a experiência que ele teve no Canadá. E eu achei aquilo ali muito interessante, pessoal. Para quem é aí de Fortaleza, sabe como é que é a realidade de Fortaleza. Eu não estou falando da Fortaleza turística, eu estou falando da Fortaleza vida real. E se eu morava em Maracanaú, que era ainda uma cidade metropolitana, né? Então a gente sabia qual era a realidade e aquilo que ele contava, nossa, parecia assim, sonhos, né? Então ele começou tem um canal tal, tem um canal, na época ele indicou os irmãos Prezio, né? E também o canal Canadá Diário. Mas principalmente esses irmãos Prezio que falavam assim, na época eles moravam em Vancouver, isso lá em junho de 2014, pessoal. Eles moravam em Vancouver
e eu olhava lá os vídeos, os podcasts dele. Eu só sei que durante o meu tempo de trabalho, eu colocava ali os fones, ia desenvolvendo e passava o dia inteiro ouvindo os podcasts desses irmãos Preza, né? E quando chegava em casa, eu ia assistir o Canadá Diário, que eles contavam desde como eles tinham saído de São Paulo para ir para Toronto, né? E contavam como é que era o dia a dia deles, como é mostrava a cidade, e aquilo ali foi consumindo o coração, né? Foi tomando conta, foi criando o corpo, né? Então, o interessante era o seguinte, que quando eu chegava em casa, a Mariana, por exemplo, ela já acompanhava também alguns canais de fora, como por exemplo a Flávia Kalina, né, que todo mundo aí no Brasil conhece, que desde a época que ela ainda nem tinha os filhos, né, hoje ela tem 4 filhos, então a Mariana já acompanhava o estilo de vida da Flávia Kalina e gostava e tal e tal. Então, eu sabendo que era uma decisão muito difícil a ser tomada, né? Eu comecei a colocar no nosso dia a dia, mostrei para Mariana também os canais e parece que as ideias ali foram convergindo, né? A ideia de morar fora, a ideia de ter do sonho americano, do sonho canadense, e a gente foi se alinhando, né? Se alinhando sobre isso aí. Mas quando a gente fala de sonho, né? Principalmente quando a gente vê aqui as casas, a gente quando está morando aí no Brasil e numa realidade bem periférica, e quando a gente vê as casas daqui, né? Vê as ruas, tal, vê as árvores, aí a gente projeta um sonho, né? Mas ao mesmo tempo a realidade bate a porta, né? E nos traz um pouco para o pé no chão, né? Então, qual era a nossa realidade da época, né? O nosso contexto da época era, por exemplo, a gente vinha de uma chocolateria que quebrou, né? Pessoal, isso desde 2012 a gente era muito novo, né? Era, sei lá, muito inexperiente, coisas que a gente fez anteriormente que eu não faria da mesma forma hoje em dia. Mas a gente teve chocolateria que quebrou, foi agência digital que quebrou, a gente vendia algumas coisas como perfumaria, a gente entrou em alguns planos de marketing de rede. Então a gente vinha numa situação com muito sonho, né? Mas com pouco dinheiro, né? Toda aquela a ideia, né, de crescer, de conquistar, é, era mais o processo, o aprendizado, né? O aprendizado foi até legal, porque ele fazia a gente ir atrás, meter as caras, mas o retorno financeiro não era bom. Então a nossa condição, na época quando a gente via essas coisas que a gente vive hoje, não batia, a realidade não batia, a realidade dizia que era impossível. Isso eu nem falo do endividamento que essa sequência de quebras, né, nos trouxe, né? E a gente tinha certeza que ter um nível superior, por exemplo, na área dos estudos, era algo fundamental, né? Só para ter ideia, nesse período de empreendimento, né, eu cheguei a abandonar a faculdade no último semestre, né? No último semestre, faltava só isso aí para eu terminar. E eu saí feito doido, mas aí quando bateu esse sonho, a gente viu que para conseguir um emprego aqui era necessário ter um nível superior e a gente não tinha, nem eu nem a Mariana. Então a gente se bateu sobre todas essas realidades. E uma delas que a gente também não tinha era a questão do idioma, do inglês, né? Nem eu nem a Mariana falávamos inglês. Eu estudei francês em 2006 durante 3 semestres. E desde 2006, lá no IMPA, em Fortaleza, eu estudei francês, né? Mas era o contato que a gente tinha com outro idioma, senão o terceirão, né, lá do ensino médio. 3 anos no ensino médio aprendendo o verbo to be e ainda sai sem entender. Então, essa também era outra barreira. Pouco dinheiro, falência, endividado, sem estudo nível superior, sem um idioma do inglês
E também a gente nunca tinha saído para conhecer um outro país, né? A gente mal tinha dinheiro para ir para outro estado. Acho que o mais longe que a gente tinha ido era em Belo Horizonte, para o Congresso do Diante do Trono. Mas foi isso aí, pessoal. Não era assim uma viagem para turismo. Então essa era a nossa realidade. Isso me lembra um pouco da enquete que eu fiz esses dias, perguntando qual seria a sua maior dificuldade de viver uma vida fora do país. E muita gente falou de dinheiro, né? E eu te digo já, adiantando aqui bastante, que tem formas de você imigrar para um outro país, uma nova cultura, mesmo com pouco dinheiro. Eu conheço vários brasileiros aqui que não vieram em situações confortáveis de financeira, né? Então, assim, outros falaram sobre a família, isso nós vamos falar bastante, como é que foi. Foi um negócio bem difícil, tá? Mas a gente tinha todo esse contexto, mas a gente tinha um sonho, né? E eu me lembro até que durante esse tempo que a gente vinha que a gente vinha assistindo os vídeos, né, de YouTube e tudo, consumindo conteúdo ali, a gente pensava, né, um dia o nosso filho, a gente tem um filho fora, né, e ele casar com uma pessoa de uma outra cultura e tudo, e ter um nome diferente. Então a gente, olha só o nível que a gente chegava, né? A gente, além de se ver morando fora, a gente também projetava até o nível da nossa descendência, né? Da nossa prole, né? Dele estar formando casamento com outras pessoas, com outras culturas e futuramente eles contando, como foi que o meu pai e minha mãe chegaram aqui, como foi que a minha raiz começou aqui. Então, a gente já se projetava lá no futuro, mas a realidade sempre batia na porta. E a diferença de um sonho para um projeto é que um projeto ele tem um plano, né? Então foi necessário a gente criar um plano para transformar esse sonho em realidade, que é isso aí que eu vou começar a destrinchar aqui para você. Então vamos lá. A gente, depois de muita pesquisa, a gente identificou que a melhor forma para a gente conseguir imigrar seria através de um trabalho. Conseguir um trabalho desde o Brasil para fazer a imigração. Porque dinheiro a gente não tinha. Na época, sei lá, acho que dava uns 60 mil reais para você fazer um intercâmbio aqui, um college, na época, né? Isso há muito tempo atrás. Hoje vai fácil aí 150 mil, né? Então, assim, isso eu tô botando por alto, tá? Tô nem levando em consideração moradia, essas coisas. Então, assim, então a gente não tinha esse dinheiro todo, né? Turista não era, a gente não vinha legal, então o mais provável ali seria conseguir uma vaga de emprego. Mas como é que consegue uma vaga de emprego, né? Um emprego qualificado, que era o que a gente ouvia. Hoje tem missões de recrutamento aí para galera que vai para produção, para galera com menos qualificação, digamos assim, empregos mais de base. Mas na época lá, cara, era só emprego qualificado. E então a gente nem tinha a faculdade e também minhas experiências de trabalho, cara, era empreendimento, né? Então nunca tinha trabalhado numa empresa multinacional, por exemplo, né? Então assim, a gente identificou que era necessário voltar para a faculdade. Aí o que foi que eu fiz? Liguei para a faculdade. Na época eu tinha feito a Fatene em Fortaleza, ficava ali Nossa, eu me esqueci o nome do bairro. Já já que eu lembro para vocês. Mas ficava ali próximo do IMPA, ali em Fortaleza, né? Me lembrem, deixei nos comentários o nome do bairro se alguém lembrar, por favor. Então eu ficava próximo ali do IMPA e Fatene, que eu fiz durante, sei lá, quase 4 anos, e no último semestre eu abandonei. Aí eu voltei lá, né? Peguei toda a emenda não tinha mais o meu curso. Eu peguei a emenda e fui para a faculdade de evolução, que era tipo do mesmo dono, né? Isso depois de, pessoal, quase 4 anos. Porque assim, ó,
durante as conversas lá no horário de trabalho, no horário de almoço, que a gente conversava sobre essa possibilidade de vir para cá, até que toda a equipe lá se animou para estudar essa possibilidade, todo mundo imigrar junto e tal, e tal, e tal. Então, eu identifiquei que era necessário voltar para a faculdade. Aí que foi que eu fiz? Peguei toda a emenda da minha cadeira, fui na faculdade de evolução. Eu acho que de 24 cadeiras, eu só reaproveitei depois de 4 anos, só reaproveitei 8 cadeiras. Então, eu tinha que fazer acho que mais 18, era uma coisa assim. Eu tinha que refazer todo um curso, né? Antes era sistemas para a internet e depois foi desenvolvimento web, uma coisa assim, né? Então, assim, sistema, eu não lembro bem o título do curso, né? Já faz bastante tempo, desde 2017 que eu não toco nesse assunto. Então, assim, mas eu tive que refazer praticamente todo o curso. A gente não tinha condição de manter, por exemplo, a minha faculdade e a faculdade da Mariana. Então, daí já teve que escolher. Então, escolhe a profissão mais provável da gente conseguir um emprego lá. No caso, a minha, que a Mariana era da área ela fazia contabilidade, depois ela foi para marketing. Então, assim, na época, as vagas que tinham aqui para emprego, para conseguir um emprego no Brasil, era mais na área da TI ou saúde, né? Então, assim, aí a gente voltou para a faculdade, isso lá em 2014, pessoal. A gente começou a faculdade em janeiro de 2015. Eu fiz entre 2000, janeiro de 2015 até agosto de 2017, né? Foi isso aí. Uma outra coisa que a gente precisava fazer durante esse período, né, era a questão do inglês, né? O inglês é fundamental, né? E nessa época, se a gente falava de Canadá, eu nem sabia que tinha uma área que falava francês aqui. Então, eu, apesar de gostar muito da língua francesa lá em 2006, cara, em 2015 aí a gente pegou para fazer curso de inglês. A gente se inscreveu primeiro no CLEC, aí do Instituto Federal, né? Tem uma parceria com o Instituto Federal. Então, todo sábado a gente ia pro CLEC e passava, acho que era tipo dia, cara. A gente chegava lá cedinho, almoçava, passava a tarde. Nossa, nostalgia. E, cara, todo sábado foi assim, durante 2 anos que a gente investiu em curso de inglês. Aí no CLEC, indo todo sábado de motinha, fazendo chuva, fazendo sol. Cara, e sempre durante as aulas a professora perguntava, né, por que a gente estava estudando inglês, né? Tinha as atividades e a gente sempre dizia, não, porque um dia a gente vai morar no Canadá, então a gente está se preparando, né? É para você ver, né? Mas a realidade não tinha mudado, cara, né? A realidade era a mesma, mas mesmo assim a gente professava, né? A gente falava, né? Aí vem o poder da palavra. Quando você fala, cara, enquanto você mantém só na sua mente, é uma coisa. Mas quando você fala, você começa a mover montanhas. Isso começa a acontecer por trás. Eu não sei te explicar, mas eu só sei que todas as vezes que eu falei alguma coisa, as coisas se cumpriram lá atrás. Por exemplo, em 2014, a gente falou em morar para o Canadá, né? Em ter um filho. E olha aí, estamos em 2024, 10 anos depois, tudo que a gente falou, cara, se cumprindo, cara. Então, quando você fala, você traz a existência daquilo que não existe. Fala com fé, cara. Grava essa dica aí, hein? Fala com fé, cara. Anota uma data. Escreve, prega na parede aí para você ver, porque aquilo ali vai materializar. Não sei como, não sei se você acredita, eu só sei que tudo que aconteceu na nossa vida, a gente falou lá atrás e se materializou. E uma coisa interessante é que durante essas conversas lá no nosso horário de almoço, a gente combinou, a galera que trabalhava junto, de todo, vamos fazer curso de inglês.
Todo mundo se combinou de fazer o curso de inglês justamente para fazer a imigração. E quando eu estava fazendo a pauta aqui desse podcast, eu até mandei uma mensagem lá para a galera, que eu ainda tenho contato, eu disse assim, ei galera, vocês lembram que a gente combinou lá em 2014 para começar um curso de inglês lá em 2015? E eu fui lá, peguei as informações, tudo, passei para vocês, e só eu me inscrevi, já fizeram 10 anos disso. E o que, o que eles disseram depois foi, cara, passou 10 anos e eu nunca entrei nessa escola, né? Então assim, pessoal, o que eu tenho a dizer é que 10 anos vão passar de qualquer forma, tá bom? Aí é com você de decidir como você vai estar daqui esses 10 anos. E o próximo ponto seria dinheiro. Como foi a nossa preparação financeira, né? Nessa época a gente tomou a decisão e durante esses 2 anos aí que a gente passou para o término da minha faculdade, o que a gente tinha de dinheiro era suficiente para pagar ali a faculdade, pagar nossas contas, né, sortear algumas outras que não seriam pagas, pagar o nosso curso de inglês, porque a prioridade era terminar a nossa faculdade, a minha faculdade e continuar no nosso curso de inglês. O restante a gente se virava para pagar, né? Então, assim, nunca foi uma situação que sobrava dinheiro ali, que esbanjava dinheiro. Não, muito pelo contrário, né? Então, assim, cara, já tive momentos aí de pneu da moto furar, velho. Pneu da moto furar e eu passar na frente de uma borracharia e continuar empurrando a moto porque não tinha dinheiro para pagar ali o remendo, né? E poderia pedir parar lá e ter a cara de pau de passar e pedir para fazer o fiado, poderia, mas cara, não tinha essa cara para fazer isso, tá ligado? De procurar, sei lá, 5 centavos para inteirar o pão d'água lá, o pão francês lá. E, e algumas vezes não tinha. De ter que ir lá para minha mãe lá e passar um pouquinho da hora do almoço para ficar por lá e ver, olhar e tal, para ver se, né, se comia, cara. É isso aí, era a realidade, entendeu? A realidade era essa. A gente tinha um sonho, a gente tinha um objetivo, mas sempre a realidade batia a porta. Mas, cara, uma frase que a gente aprendeu nessas nossas experiências de marketing de rede, né, é que o coração deseja, a mente planeja e as pernas andam, né? Então, assim, a gente tinha certeza que a realidade ia mudar. Então, muitas vezes você tá aí numa expectativa dessa, tá correndo para um sonho desse, cara, mas a realidade é totalmente o contrário, cara. Mas não desista não, cara. Não desista porque dá certo, velho. Se você persistir, uma coisa se colocassem para me definir em uma frase, em uma palavra, seria teimoso, velho. Você tem que ser teimoso, você tem que ser obstinado pelo seu objetivo, né? Se você é teimoso, se o seu objetivo é o que conta, cara, não importa o que acontece, você vai continuar. Nenhuma dessa situação de problema financeiro tirou esse objetivo da gente migrar aqui para o Canadá. E assim, pessoal, chegava um ponto, essa questão da preparação era tão forte que chegou um ponto, cara, que a gente não se via mais, na morando onde a gente morava, porque a gente pensou assim, cara, aqui a gente esgotou tudo que a gente poderia fazer, né? Então qual seria a próxima etapa? E foi o que aconteceu em 2017. Em junho de 2017 ou julho, mais ou menos, eu concluí a faculdade, né, na Faculdade de Evolução. Fiz foi dia 26 de julho foi a colação de grau e no dia 26 de agosto de 2017 a gente estava pegando um avião para mudar para Curitiba, né? Então,
No dia 26 de agosto de 2024 agora, fizeram 7 anos que a gente saiu do Ceará, que a gente cortou, pessoal, que a gente cortou a raiz mais forte do Ceará. Eu vou até voltar um pouco aqui, já eu volto nesse assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas o que que motivou a gente sair? Por que que esgotou as possibilidades? Nesse período em 2017 eu já tinha mudado de empresa, já estava numa empresa, numa outra agência de publicidade digital, mas dentro eles tinham lá como se fosse uma filial, e essa filial ela prestava serviço para uma matriz na França. Então a gente já tinha esse contato com uma equipe no exterior, a gente falava inglês, eu já tinha essa primeira experiência de um projeto internacional, mas um belo dia, né? Um belo dia, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, né? Depois de alguns arranca-rabos lá nessa empresa, que sempre tem, né? Então, quando você está revoltado com o trabalho, você vai no LinkedIn. Né? Então, eu fiz essa pesquisa no LinkedIn, coloquei lá o nome do cargo que eu exercia lá, em Fortaleza, né? E, pessoal, não veio nenhuma vaga. Aí o que foi que eu pensei? Cara, se um dia, né, eu for demitido aqui, né, vai que um vento vento não tão benéfico, né, sopra aí e eu for demitido, eu vou ter que voltar para o que eu fazia antes, que eu não queria mais, que era desenvolvimento, né? Porque, tipo, cara, eu não conseguia mais acompanhar. Você que é desenvolvedor, você sabe. Chega um momento que chega uma turma nova saindo da faculdade e o cara já sabe tudo que você sabe e ainda as novas tecnologias você não consegue acompanhar. Então foi por isso que eu migrei, né? Eu migrei para a área de gestão de equipes, né? De liderança de equipe. Então eu pensei, cara, ou eu volto, se eu for demitido, eu vou ter que voltar para o desenvolvimento. Eu já estou defasado, né? Então vai ser mais difícil ainda. Aí que foi que eu fiz? Eu fiz algumas pesquisas entre São Paulo e Curitiba. Aí São Paulo é aquele mundo, né? Pra muitas vagas. E Curitiba tinha muitas vagas, mas não tanto quanto São Paulo, que é o centro econômico do Brasil. Mas Curitiba tinha a minha sogra que morava lá, né? Então eu parei e pensei, cara, a gente parou e pensou, cara, não faz sentido a gente pegar aqui, sair de Fortaleza e mudar de país, né? Sendo que a gente nunca experimentou morar em outro canto. E a gente tinha um pensamento seguinte: vamos mudar de estado, vamos fazer acontecer nesse novo estado, porque se não der certo, cara, nesse novo estado, não tem sentido mudar de país. Se tu não consegue dar a volta por cima no teu país, que tu fala a língua, cara, não faz sentido ir para outro totalmente diferente. Então, vamos fazer esse teste. E a gente parou e pensou o seguinte, cara, a gente vai para um país frio. E a gente, o frio pra gente no Ceará é 23 graus. 23 graus você tá colocando ali o seu agasalho e tudo, então não fazia sentido pra gente ter que vir pro Canadá e nunca ter passado frio. Então a gente, qual é a capital mais fria, mais fria do Brasil? Curitiba. E foi para lá que a gente decidiu ir. Então, no dia 26 de agosto de 2017, a gente pegou um avião, né? Colocamos até nossa cachorrinha e fomos para Curitiba. Chegamos em Curitiba literalmente arrastando uma cachorrinha, né? Então, pessoal, a gente esgotou todas as nossas possibilidades. Voltei para o trabalho, concluí a faculdade, fizemos nesse período o curso de inglês. A Mariana já teve também umas primeiras experiências na área de TI também, durante esse período, tudo no Ceará. Mas quando esgotou as nossas possibilidades, o que a gente fez? Agora nós vamos para um passo adiante, um passo mais alto do que esse aqui, para depois dar esse passo em definitivo. E foi isso que a gente fez.
Agora, sobre a nossa preparação em Curitiba, é o tema do nosso próximo episódio, que você não pode perder. Não esqueça de avaliar esse vídeo. Se você gostou, deixa aí um joinha pra gente, deixa um comentário. Se você chegou até o final, comenta aí embaixo, decisão, né? É o passo mais importante e também é o passo mais difícil que você tem que dar nesse seu projeto de imigração, tá? Então, se você chegou até o final, deixa aí decisão nos comentários, né? E pessoal, não esquece de seguir a gente também no Podtel, no Instagram. Clica aqui no link que está aqui na descrição, segue a gente lá, a gente vai estar postando de forma mais rápida bastidores aqui da pauta, a gente coloca pesquisas para a próxima pauta, então você vai poder participar lá juntamente conosco, tá bom? Então um abraço, te espero no próximo vídeo. Valeu!